Maravilha. Então vamos lá. O que nós tivemos aí? A aula passada foi sobre sílabas, né? Matéria muito relevante para entender a estrutura das palavras hebraicas, que difere, significativamente da nossa estrutura em português. Então nós temos aqui esse exercício para dividirmos, ou melhor, aqui já as sílabas já estão divididas e pede para reconhecermos aqui qual tipo de vogal, né? Que tipo de vogal em cada sílaba, se é uma vogal longa ou breve. E aí ele já diz para não confundirmos o A longo, que é o kametz, com o O breve, que é o kametz hatuf, porque são idênticos na forma. Então vamos lá. Vou pegar aqui, começar pelo Elivelto. Essa primeira palavra aqui, Elivelto, o que eu tenho aqui nessa primeira sílaba? Eu tenho, que tipo de vogal eu tenho aí? Oi? Acho que está. Isso. Ok. Aí, agora, me ouve? Já estamos ouvindo. É uma vogal breve. Vogal breve. E como que você sabe que é uma vogal breve aí? Porque ela é uma vogal cheia. É o kametz. É o kametz. Ok. O hatuf ou o Isso. kametz normal? Normal. Então seria har a palavra aí ou harre? Como é que se pronuncia isso aí? Ha. Ha. Ok. Ha. Tá. Aqui, nesse caso, eu tenho o kametz hatuf. É o Som de hatuf? O. É o hatuf. Eu tenho aqui um hor, tá? Hor. E como que eu sei que é um hatuf? Pelo seguinte, o Shevá, ele não fecha a sílaba se ele for sonoro, lembra? Sim. Como o Shevá sonoro não fecha a sílaba, esse aqui fatalmente é mudo. Como ele é mudo, ele só está servindo para demonstrar o final da primeira sílaba. Então, esse raf, ele não tem vogal. Por isso que é har, seria har, né? Mas não é har, é hor. Por quê? Porque eu tenho uma sílaba fechada. Por quê? O que eu tenho aqui? Eu tenho consoante, que é o re, ou melhor, perdão, ret. Tem a consoante, que é o ret. Tem uma vogal e tem outra consoante. Então, consoante, vogal, consoante, sílaba fechada. Tá, pois bem. A sílaba fechada, em regra, tem uma vogal breve, a não ser que é, essa sílaba seja a tônica da palavra. Aqui, ela não é a tônica, porque a regra é que a última sílaba seja tônica e não há nenhum sinal aqui dizendo o contrário. Então, não poderia ser har, ma, né? Mas, por conta de todas essas regras, que a ideia é chegarmos a pensarmos todo o conjunto. Então, vamos lá, de novo. Porque esse aqui é o mais dificilzinho, depois o resto vai ficar mais fácil. Porque esse tal do Kametz Hatuf, ele é, para nós, um problema, né, no inicial, porque ele é igual o Kametz mesmo. Então, aqui, vamos lá, de novo. Então, o que eu tenho aqui? O Shevá não fecha a sílaba. Então, esse Shevá do Raf, aliás, perdão, o Shevá sonoro não fecha a sílaba. Para isso, não tem exceção. Então, fatalmente, eu estou diante aqui de um Shevá mudo que só serve justamente para sinalizar o final da sílaba. Então, tem uma consoante, por conta disso, que é o ret, uma vogal e outra consoante, o que me dá uma sílaba fechada. Pois bem, sílaba fechada tem vogal breve, em regra. Isso só muda quando essa sílaba fechada for a tônica da palavra, ok? Não sei se eu já tinha passado para vocês, mas, por exemplo, vamos pegar aqui Yerushalayim, ó, aqui no 7, número 7, que é Yerushalayim. Tá vendo esse sinalzinho em cima do lamed? Esse sinal, essa gramática que eu utilizo aqui, que é a do Paige Kelly, ela utiliza esse sinalzinho em cima só para mostrar para nós, e eu estou tirando esses exercícios dessa gramática, só para mostrar para nós que qual que é a sílaba que é tônica, quando foge à regra. Então, por exemplo, Yerushalayim, daqui a pouco a gente vai falar dessa palavra, mas, ou seja, não é o in
que é a tônica. Então, quando não tem esse sinalzinho aqui nos nossos exercícios, fatalmente a tônica é a última sílaba. Ok? A não ser que eu erre na digitação, mas essa é a nossa regra. Professor, aí Sim? quando acontece, por exemplo, da sílaba tônica, igual está no 7, aquele patar é uma É vogal breve. breve. Uhum. Aí, quando acontece isso, fica sendo vogal breve mesmo, apesar de ser a tônica ali, não tem nada a ver. Aqui, ó, justamente o contrário, a regra é o contrário. Aqui eu tenho uma sílaba aberta, porque é uma consoante e uma vogal. Uhum. Lembra disso? Sim, Consoante, vogal, consoante, sílaba fechada. fechada. Consoante, vogal, Mas. sílaba aberta. Então, o lâmede e uma vogal, eu tenho necessariamente uma sílaba aberta. A Uhum. sílaba aberta, em regra, tem uma vogal longa, Longa. É. salvo se ela Quando for a é a tônica. tônica. Ah, entendeu? Por isso que tem um patar que é breve. Tá, tá ok. Ok? Então, a lógica é essa, ó. Sílaba fechada, Entendi. vogal breve. Se é tônica, vogal longa. O contrário, sílaba aberta, vogal longa. Se for tônica breve. Esse é o exemplo aí. Mas vamos voltar aqui no 1, que daqui a pouco, quando voltar no 7, a gente volta nesse assunto. Mas vamos aqui primeiro. Então, tenho aqui hor. E já grava bem essa palavra, hormá, né? Já estou adiantando aqui que a última aqui é um kametz normal, né? Kametz re, porque o re aqui não tem uma pique. Então, esse re, ele simplesmente está como mãe de leitura, ele serve com apoio à vogal kametz aqui. Então, a palavra aqui é hormá, que é sabedoria. Então, sabedoria em hebraico na Bíblia, e você sabe que aparece muito, muito, muito sabedoria, né? Algumas outras palavras são traduzidas por sabedoria, tá? Até porque quando você trabalha provérbios, eu comecei uma série no meu canal aquela vez, nunca mais consegui gravar, mas quero retomar, e ali você vai percebendo que existem muitas palavras que são sinônimos e vão sendo trabalhadas, que é uma poesia e tal. Mas, em regra, sabedoria, na dúvida, como se estiver lendo ali o Provérbios, por exemplo, em português, tiver sabedoria, em regra, é hormá. Igual Sofia é para o grego, hormá aqui seria para o hebraico, ok? Hormá. Essa é a sabedoria. Pois bem, vamos para a segunda palavra. Mas vocês entenderam porque aqui que é uma breve, necessariamente uma breve? Vou falar de novo, então. Ó. Eu tenho uma consoante, vogal, consoante. O Shevá poderia ser uma semivogal? Poderia. Por que eu sei que não é? Por quê? O Shevá nunca fecha uma sílaba. Por isso que o exercício ele já dividiu para nós. Certo? Ele já dividiu as sílabas justamente para falar, ó, aqui dividiu. Então, esse Shevá, ele necessariamente é mudo porque ele fecha a sílaba. O Shevá sonoro, seja aquele composto, seja o simples, ele nunca vai fechar a sílaba. Nunca. Então, necessariamente, eu tenho um RAF, ok? Mudo. Como eu tenho, então, uma sílaba fechada, ret, certo? Kametz e RAF, ou seja, consoante, vogal, consoante, necessariamente, eu tenho o que aqui? Uma sílaba fechada. E ela, em regra, tem a vogal breve. A vogal breve com esse formato é o Kametz Rutuf. Seria uma vogal longa se eu tivesse aqui uma tônica, se fosse a sílaba tônica, mas não é o caso. Hormá não é a sílaba tônica, é a final. Ok? Ok. Muito bem. Vamos aqui agora pegar o Valdenir. O Valdenir tá fritando aí, né, Valdenir? Vamos fritar mais, vamos trabalhar aí, fazer exercício. É igual o músculo, né? Sai da academia as primeiras vezes, você não quer voltar nunca mais, né? Dói tudo, né? É Cérebro é a verdade. mesma coisa, não é diferente. Então vamos lá, ó. O que eu tenho aqui? Vamos lá, primeira sílaba aqui, Valdenir. Essa semana eu se esforcei mais, mas não ainda a ponto de conseguir fazer sozinho. Então tá, então vamos lá, vamos pensar, pensa comigo, ó. Eu tenho uma consoante, Uhum, uma vogal, outra certo. consoante e um chevá. Nós já sabemos que esse chevá, ele não pode ser sonoro. Por quê, Valdenir? Que ele não pode ser sonoro, esse chevá do lâmide aí.
Não vou saber, professor. Porque ele fecha a sílaba. Entendi. Tá vendo? Aqui a sílaba acabou. Porque veja bem, Uhum, quem separa o exercício, ele já vem com a sílaba separada, para facilitar. uhum, Então você percebe que aqui, necessariamente, certo? Esse Sheva, ele está dizendo, ó, acabou a sílaba aqui. Como ele fecha a sílaba, ele não pode ser sonoro. Ele não tem aquele sonzinho de E. Ele não tem som nenhum aí. Que ele é o Sheva mudo, certo? Então eu tenho aqui, por conta dessa regra, que é a mesma de cima, a mesma regra de cima, a mesma regra. Eu tenho aqui, então, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Porque o Sheva uhum, aí não é nada. É só para sinalizar que acabou a sílaba. Como eu tenho consoante, ó, consoante, uma vogal no meio e outra consoante. É uma sílaba fechada. uhum, Se você quiser escrever aí em algum lugar, ó, CVC. Consoante, vogal, consoante. CVC. uhum, Você, mas como é que eu faço analogia? É uma sílaba fechada, por quê? Porque a vogal está no meio, fechado. Eu tenho uma consoante, uma vogal e outra consoante. Fechou a vogal. Consoante, vogal, consoante. Fechou a sílaba. Por quê? A vogal está no meio ali, certo? Diferente da sílaba aberta, que é a consoante e vogal. Só. Se eu tenho consoante e vogal, a vogal está aberta. Vamos imaginar que ela pode fugir, certo? Porque eu tenho entendi. consoante e vogal. Na fechada eu tenho consoante, vogal no meio de outra consoante. Consoante, vogal, consoante. Aqui no mal, que é M-A e o L, né? Que se, mal, né? Mal. Né? Se fosse português, a gente usa o L no final como U, né? Mal, né? Seria um mal. A gente não puxa esse mal, né? A não ser alguma região do Brasil. Mas no hebraico é bem puxado esse lâmide. Mal, mal. Então, eu tenho um mem, uma vogal e uma consoante, que é o lâmide. Por eu ter uma consoante, uma sílaba, perdão, fechada, necessariamente, essa vogal é breve. Por quê? A regra é sílaba fechada, vogal breve. Certo. Quando que muda essa regra? Quando a sílaba é atônica, é a mais forte. Não é o caso, porque não tem nenhum sinal aí. Uhum, Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho mal, K. Perceba que a vogal aqui é a mesma do K, é a mesma lá de cima, do Ma. É um Kametz Re. Kametz Re, uhum, ok? Inclusive, só adiantando aí, mas só para vocês irem se habituando, esse Kametz Re é um sinal normalmente do feminino. Seria igual o A no português, né? Você tem gato, gata, né? Ok? Então, é um A. Então, por exemplo, hormá, que é sabedoria, é uma palavra feminina. Você pegar aqui, o que eu tenho aqui? Malka. Malka é rainha. Rainha. Meller, quando eu tenho só o mem, o lamed e o re final, seria Meller, rei. Meller, rei. Melahim, que é o plural, reis. Livro de reis. Melahim, reis. Feminino de Meller, eu coloco um A no final. Esse Raf, que seria final no Meller, ganha um A, fica K, Malka, rainha. Olha que interessante aqui, ó, lembrando outra lição passada já. Esse Dagesh, perceba que esse Dagesh, ele tá em uma das 6 letras. DKT, Kefate, que é o Kaf. Lembra que o Kaf com o Dagesh tem som de K, sem o Dagesh, som de Ra. Por que eu sei aqui que é um Dagesh, pode ser um forte ou um fraco, certo? Porque eu tenho uma das 6 letras aí que é o Kaf. Mas aqui que eu sei que é um Dagesh fraco. Por quê? Porque ele não é antecedido, ou seja, antes dele não tem uma vogal. Antes dele vem o Lamed. Então, é um Dagesh fraco. Se eu tivesse um A ou um E no Lamed, iria para Ra. Seria Malerá. Malerá. Não, mas é Malka. Porque o Sheva aí, ele está fechando a sílaba, ele é mudo. Ok? Tranquilo? Então tá. Não tá tão tranquilo assim, mas vai pegando, né? vai Então tá pegando. bom. Você percebe que é praticamente as mesmas regras do 2 é a do 1.
A diferença só muda a vogal aqui, que a vogal breve aqui é o Kamitz Hatuf, que tem som de O, e aqui é o Patar, que tem som de A. Mas as regras são as mesmas, ou seja, uma consoante, uma sílaba fechada na primeira, com a vogal breve. Por quê? Por quê? Porque é a regra geral e tem um Shevá fechando a sílaba. Na 2, mesma coisa. Mal, uma sílaba fechada, com a vogal breve, que é o Patar, e esse Shevá fechando a sílaba, ok? E ambas as palavras terminam com Kamitz Re, que é o A, né? Hormá, que é sabedoria, e Malká, que é rainha. Muito bem. Vamos lá, Glória. Aqui nós temos outra palavra. Aqui tem um rolenzinho, tá? Uhum. Ó, você percebeu, né? Perfeito. Sim. O que eu tenho aqui essa primeira sílaba aqui? Essas vogais aqui. São longas ou breves? É uma vogal longa, Uhum. é a sílaba aberta. E a segunda é uma sílaba aberta de novo, uma vogal longa. Ok. Então, você perceba que a sílaba aqui, ó, tem consoante, consoante, vogal, Uhum. certo? É aberta, Sim, porque é termina com a aberta. vogal, não termina com consoante. Ou seja, a vogal Sim. não está presa entre duas consoantes. Eu tenho Uhum. aqui. Aqui eu tenho um Shevá, que necessariamente ele é sonoro. Por quê? O Shevá mudo nunca abre a sílaba. O Shevá é mudo, ele fecha, ele nunca abre. Como eu tenho um Shevá aqui e está no início, Então, necessariamente ele é sonoro. Ele tem o som de sonoro. um E fraco. E. She, Uhum. she, lo, Xi. lo, Lo. lo. Esse Rolen, Vav, perdão, Rolen, né? Tem o Rolen Rolen. Vav que é Rolen, porque é só o pontinho, o som de O, é longo. Por quê? Ele está na sílaba aberta. Sílaba aberta é que, em regra, tem a vogal Longa. 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 Então, primeiro, por que eu tenho a sílaba aberta? Porque ela termina com a vogal e não com uma consoante. Sim. Segundo, sílaba aberta tem vogal longa, Longa. salvo se ela for atônica, que também Sim. não é o caso. Então, eu tenho aqui xelo, Mo. 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 mais uma vez eu tenho o re com função de mãe de leitura, ou seja, só está acompanhando uma vogal, que é o rolen. Sim. E Shelomó é Salomão. Uhum. O nome Salomão, o rei Salomão é Shelomó. Muda bastante, né, para o português, né? Shelomó para Pois Salomão muda. muda muito. Sim. Ok? Shelomó, Salomão. Muito bem. Aqui no 4 eu tenho o que aqui? Eu tenho, agora é minha vez, eu tenho um Dalet e um Kametz, que eu sei que é o Kametz A, né, o som de A, porque eu tenho uma sílaba aberta aqui. Ou seja, uma consoante e uma vogal. Consoante e vogal. O Dagesh, aí é o Dagesh fraco, que é característico das 6 consoantes. O Dalet é uma das 6 consoantes. Não muda nada em termos de pronúncia. Então, dá, certo? Em seguida, eu tenho um Vav, um Hirik e um Dalet, certo? David. O câmetz inicial ele é longo, porque ele está na sílaba aberta, que também não é a tônica, então segue a regra normal, sílaba aberta, vogal longa. Já aqui, eu tenho um Vav, sem som de V, um Hirik, okay? E um Dalet, uma sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Perceba que aqui o VAB ele tem a função de consoante, ele não é uma mãe de leitura aqui, eu não tenho Daid, é um som de V, David, ok? Esse Hirik aqui, ele é breve, ok? Ele é breve, certo? Está numa sílaba fechada, David. Por isso que, por exemplo, em inglês é David, né? Tem o D no finalzinho. No português é Davi, né? Mas David é por conta disso aí, David. Já aqui na 5, vamos lá. Vamos lá, Elivelto, você de novo. O que eu tenho aqui? Essa palavra
Padan? Não, aqui é um resh. Parece o Dalit, mas é o resh. Olha o Dalit aqui em cima, ó. Parece. Olha o Dalit aqui em cima. Hum, Tá? Então seria Paran. Já ouviu Paran. falar do deserto de Paran? Paran. Paran na Bíblia é um local, né? É um local. Paran. Paran. O que eu tenho aqui, ó? Aqui já começa uma nova regra aqui. Nova entre aspas, a gente viu na aula passada, mas é diferente das anteriores. Por que é Kamitz aqui? É som de A e não de O. Porque aqui o Aleph, ele aqui aparece com uma letra fraca. Não tem função nenhuma aqui. Certo? Não tem função nenhuma. É uma letra fraca. O Aleph, ele não fecha a sílaba. Essa é a regra chata de entender, porque ele está no final da sílaba, mas não fecha a sílaba. Quando a gente usou as letras fracas, que é o Aleph e o Re, nós vimos que o Re fecha a palavra, se ele não tem uma pique. E o Aleph tanto fecha a palavra como pode também fechar sílaba. Perdão, está no final da sílaba, mas não tem função alguma. Ele não fecha, na verdade, está no final. Falei errado, tá? O Re pode estar, e normalmente aparece no final da palavra, a não ser que tenha uma pique, aí tem uma força de consoante. E o Aleph, por sua vez, é mais fraco ainda, porque além de aparecer no final das palavras, ele também aparece no final de sílabas. Rosh, por exemplo, nós vimos um exemplo, nós vimos na aula passada, Rosh, tem Resh, o Rolen e o Aleph, que não tem função nenhuma, e o Shin, Rosh, tá? Então aqui eu tenho Pá. Se eu tirar o Aleph, daí não muda nada, continua Pá. O Aleph não fecha a sílaba, então eu tenho uma sílaba aberta, uma consoante e uma vogal. E o Aleph que não fecha a sílaba. Pá. Por isso que eu tenho uma vogal aberta. Por ser aberta, a vogal segue a regra de ser longa. Pá. A segunda sílaba, ran, ran, paran, paran. Eu tenho um reche, tenho uma consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. A sílaba é o quê, gente? Fechado. Fechado. Fechada, né, Valdanir? Consoante, vogal, consoante, fecha. Fechou a sílaba no meio de duas consoantes. Certo? A sílaba é fechada. Bom, a regra da sílaba fechada é que ela tem uma vogal breve. Salvo se for a tônica. Aqui é a última sílaba, ela é tônica. Então, ela vai dizer o seguinte: apesar de ser uma sílaba fechada, a vogal é longa, porque ela é tônica. Paran, não é Paran, é Paran, deserto de Paran. Então, voltando aqui, eu tenho o P, o Kamitz e o Aleph. Aqui eu tenho uma sílaba aberta, ok? Só um momento, gente, que tem um intruso aqui. Só um momento. Deixa eu fechar aqui, peraí. Dá nó, né, gente? A nó, essa. Ai, ai, é muita regra. Hoje à tarde eu assisti de novo essa aula das sílabas aí, para Eu também. ver se entrava na cabeça. Eu também assisti de novo. Mas a gente tem que sempre rever, né? Sim. Eu assisti hoje também, mas eu preciso esforçar mais. Bem difícil. Ah, é difícil, sim. É difícil, Tem que sim. se dedicar, né? Você imagina um negócio desse escrito na mão? Deus me livre. Maravilha. Vamos lá, de novo. É interessante, você falou da mão, né? O manuscrito é muito, mas muito não. Na verdade, é utilizado no hebraico moderno, mas o hebraico moderno é igual o português moderno, quase ninguém escreve à mão. Mas essas regrinhas que eu estou passando para vocês, hoje no hebraico moderno, praticamente caíram no desuso. Os próprios falantes,
do hebraico, eles não fazem tanta diferenciação entre vogal breve e longa. Isso é importante para o hebraico bíblico por conta das regras de pontuação, certo? E a escrita do hebraico moderno é mais fácil também, né? Mais fácil, é mais fácil. Então, até, por exemplo, hoje eles não mais fazem diferença entre, por exemplo, o A, se é um câmbio, se é um patá. Se você perguntar para um israelense médio, ele não sabe as regras. Seria igual que essas regras mais profundas de português, que a gente não sabe, a gente até lê, sabe, tal, mas não sabe. Ah, é porque que às vezes é um ditongo, é um negócio ou outro. A gente, se não é das letras, a gente não sabe. O israelense médio também não sabe. Mas para o hebraico bíblico fazem diferença por conta da pronúncia. E mesmo de saber se é um verbo, se é um nome, enfim. Mas vamos voltar aqui, ó. Então tem o pá, tá? O aleph, gente, assim, ele não fecha a sílaba. É como se ele não existisse. Ele está aí porque, por temor, os escribas não tiram nada. Mas poderia tirar que não ia mudar nada a palavra. É pá e ponto. Esse aleph não serve para nada. Então tem uma consoante e uma vogal, certo? Por conta disso, eu tenho uma sílaba aberta. Essa vogal, ela foge daí, porque ela não tem uma consoante depois para segurá-la. O aleph não serve para isso. Então, porque é aberta, a vogal necessariamente é longa, é a regra. Pá, câmites. Uran tem consoante, vogal consoante, sílaba fechada. Por que não um patá, então? Porque na sílaba fechada eu sei que a regra é que a vogal seja breve. Teria que ser um patar. Por que não é patar? Porque aqui eu tenho a sílaba tônica, a mais forte da palavra, ran, pa, ran, ok? Porque a regra é que a sílaba tônica esteja na última, seja a última sílaba, a sílaba tônica seja a última sílaba, pa, ran, ok? Muito bem, e é interessante, porque isso se aplica também para nomes, a não ser que seja nome estrangeiro. Então, você pega Nabucodonosor, Beltesazar, que são nomes estrangeiros, não são nomes hebraicos, aí não encaixa de jeito nenhum. Mas, por exemplo, Shelomó, que nós vimos, é um nome hebraico, certo? Moshe, aqui é Moshe, que é Moisés, é a mesma regra. Então, para nomes também, eu sigo essa regra. Aí, porque, por exemplo, quando você estuda ali o tetragrama, que é o nome do Senhor, o mais provável pelas regras é que seja Yahvé. Jeová não, Yahvé. Certo? Depois a gente vai pegar uma aula só para estudar isso aí. Moshe, então, tem um Moshe aqui. Eu tenho um mem, aqui tá fácil, ó, um mem e rolen. Se eu tenho consoante e vogal, sílaba aberta. Mo, certo? E o rolen, tá, gente? Ele sempre é longo. O longo, sempre é longo. Tanto com um vav ou sem um vav. Ok? O som de O breve, só tem um som de O breve, que é o Kamitz Hatuf. Tanto o Rolen como o Rolen Vav, ele é longo. Ok? Depois eu tenho o She. She não, She, né? Que eu já pronunciei a palavra toda, mas necessariamente a última sílaba, ela é atônica. Moshe. Moshe. Então tem o Shin e o Segol. Certo? O Re aqui também é uma mãe de leitura, você sabe disso, não tem uma pique. Então ele está acompanhando o Segolo. She. Então tem uma sílaba aberta. Tem uma consoante e uma vogal. Qual que é a consoante? Shin. Qual que é a vogal? O segolo, re. Mu, she. Ah, mas peraí, se eu tenho uma sílaba aberta, por que não tem uma vogal longa aí, que seria o tsere? Os dois pontinhos. Não entendi a pergunta. Ora, aqui no she Uhum. é uma vogal aberta. Entenderam o que é uma vogal Sim, aberta? sim, Que eu entendi. tenho uma consoante, que é o shin, Sim. e tenho uma vogal, que é o segolo. Uhum. Bom, já que é aberta, por que essa vogal aí é breve e não longa? Por que não é um tserê, que é o E longo, mas tem um segol, que é a vogal breve? Porque é tônica? Perfeito, porque é sílaba tônica, certo? Então, ela é aberta, teria que ter uma vogal longa, mas não acontece isso, porque é a tônica. Perfeito? Sempre acontece isso, no caso, é assim, porque quando a gente está vendo a palavra pronta, Aham, parece que é óbvio, né? sim, Algumas sim. coisas parecem até óbvias, mas
é sempre assim que acontece, igual esse de cima, o Paran. Aham. Ela vai ser Paran mesmo sendo tônica, a gente entende que não pode ser o Câmetes aqui, mas esse Câmetes não haveria probabilidade de ser um Câmetes Satuf, mesmo sendo Justamente porque existem essas regras rígidas. Tanto é que você lembra que eu expliquei para vocês que, por exemplo, um rabino, ele abre a Torá sem pontuação nenhuma, ele lê, sem nenhum ponto, só as consoantes. Tá. Porque ele sabe todas as regras. Sim. Depois que você entende, ela é muito lógica. O português, Tá. por que o português é tão difícil? Porque o português tem muitas exceções, demais exceções. O hebraico, nesse ponto, ele tem regras rígidas, justamente porque elas foram criadas para garantir a sonoridade correta, por não ter vogal. Coisa que Tá, o ok. latim, por exemplo, não tem esse problema, o português tem esse problema, porque Tá. tem vogal e tem consoante. Então, por isso que as regras são rígidas e são lógicas. Depois Tá. que você entende, é difícil você entender que são várias regras, mas depois que você entende, você bate o olho e você sabe, é um Câmetes Ratuf, por exemplo. Então, não existe essa probabilidade. Por conta Não, dessa regra, tem que ser um patá, ou, aliás, um Câmetes mesmo, que é o A aqui no sim, sim. exatamente. E aqui um Segol, ao invés de ser um Serê. Por isso que, por exemplo, os estudiosos, quando sabem que determinada palavra na Bíblia não é hebraica, vem lá um nome, por exemplo, Nabucodonosor. Você não aplica você não consegue encaixar essas regras. Okay. Por quê? Porque é uma palavra estrangeira. Então, outras palavras que surgem na Bíblia, você sabe que elas não são hebraicas, são ali da vizinhança, justamente porque foge essas regras, certo? Eu não sei se você já viu algum livro de teologia, algum comentário, fala palavras, por exemplo, por que se sabe que Beltesazar, né, não é hebraico? Daniel é, Beltesazar não é. Daniel vai seguir as mesmas regras, a palavra. Beltesazar não tem nada a ver, certo? Então, até que Nabucodonosor é interessante, ele aparece com as 3, 4 grafias ao longo do texto hebraico, dependendo quem escreve ali, se aparece em tal profeta ou nos reis, porque é uma palavra estrangeira, tá? Então, não segue essas regras. Ok. Ok? Então, nesse ponto, você vai com segurança. Tá, ok. Até porque se você não tiver essa segurança, fica algo irracional essa pontuação. Quando você lembra que eu tinha apenas as consoantes, e aí vieram os maçoretas, e para garantir, o que eles pensaram? Gente, como é que a gente vai criar um sistema que daqui 100 anos, 300, 400, quem pegar vai saber ler corretamente isso aqui? Tem que ser um negócio rígido e lógico. Tanto é que houveram outras formas de pontuação, mas a que sobreviveu, a que caiu no senso comum, que agradou a todos, foi essa dos chamados maçoretas lá de Tiberíades. Tinha algumas escolas de maçoretas. Esse padrão aí foi o que foi mais lógico e que depois que você entende, você percebe isso. Certo? Então, volto a dizer, quando você entende que eu tinha ali só consoante e eu precisava colocar vogal para ler, não tinha como ficar criando exceções, porque a palavra já estava pronta. E quando você traz para as outras línguas que tem sílaba e consoante, aí sim as exceções vão surgindo, porque a própria palavra, ela já, na sua origem, ela tem as vogais e as sílabas. Aqui não, tá? Bom, vamos lá aqui, ó. Yerushalayim. O que eu tenho aqui? Olha só. Vou pegar a primeira sílaba. O Shevá está abrindo a sílaba. Então, necessariamente, esse Shevá é sonoro. Porque o Shevá mudo, ele apenas fecha sílaba. Então, ele é sonoro. Ye, ru. Então, tem o resh e tem o shurek. O shurek aqui tem som de u. Yeru, yeru, yeru. Certo? Chá, que tá fácil, né? Sílaba aberta, o shin e o kametz, fácil, né? Chá, né? Yeru, chá. Aqui, ó, vai ser aquela situação que eu coloquei para vocês. Erusha, lá. Quando tem esse sinalzinho em cima, nós usamos aqui no... Por exemplo, eu já sei que a pronúncia é Yerushalayim.
certo? Você também hoje já sabe que Yerushalayim, como é um nome próprio, você não vai errar mais, porque é um nome próprio, certo? Então, mas como foge a regra da tônica não ser a última, eu tenho esse sinalzinho aqui. Então, Yerushalayim, lá. Vamos lá, eu tenho uma vogal aberta aqui, perdão, eu tenho uma sílaba aberta, porque eu tenho consoante e vogal. Ponto. Consoante é o lamed, vogal, patar. Consoante, vogal. Sílaba aberta. A sílaba aberta, ela tem que ter uma vogal longa, é a regra. Mas vocês já perceberam que aqui eu não tenho camet, que é o A longo, eu tenho o patar, que é o A breve. Por que isso? Porque eu tenho a sílaba tônica aqui. Então, eu tenho uma sílaba que é aberta e, ao mesmo tempo, é tônica. Então, a vogal necessariamente será breve. Yerushalayim. Yerushalayim. Então, não é Yerushalayim. Não é Yerushalayim. Yerushalayim. Por isso que a gente fala Jerusalém, né? Jerusalém. Lembrando que aqui, né, o Yod, normalmente, para o português, ele passou como J, né? Então, não, nem sempre, mas normalmente a regra para o português ficou J. Então, o que seria no original Ie, ficou G. Jerusalém, né? Yerushalayim. E aqui eu tenho o Im, certo? Que seria plural. Yerushalayim é uma discussão grande aí, esse nome possivelmente ele não é hebraico, né? Ele é do povo ali que foi conquistado, mas também não é algo pacífico, tá? Yerushalayim. Ok? Vamos aqui, vamos essa última aqui para a gente pegar a lição, senão a gente não avança na lição hoje. Então aqui eu tenho um verbo, tá, gente? Tem um verbo aqui. É interessante, ó, porque a nossa tendência seria pegar esse ain aqui e achar que é uma sílaba, né? Mas você vê que isso aqui tudo é a sílaba. Aqui eu tenho um verbo, né? Aqui esse verbo é ec, aqui, né? Seria foi feito, fez, alguma coisa nesse sentido aí, dependendo do contexto. Mas é o verbo fazer. Então tem um aleph, certo? Eu tenho um segolo, ok? E aqui então tem uma sílaba aberta, que ela faltou aqui o sinalzinho, né? Perdão, faltou o sinalzinho. Então seria uma sílaba aberta, que é tônica, por isso que o segolo aqui é uma vogal breve. Então tem uma sílaba aberta, certo? Consoante vogal só, aberta. Não é um tserê, mas é um segolo, ok? Justamente porque é a tônica, EC. Aqui o que eu tenho? O mais interessante aqui, dentro das regras que estamos estudando, é a segunda sílaba. E como eu disse, aparentemente seriam duas, né? Mas tem uma aí. Eu fiquei em dúvida nisso. Eu coloquei só ponto de interrogação. Na verdade, aqui foi erro de digitação meu aqui, tá? Vocês vão me perdoando aqui, ó. Aqui é só segol. Ah, é por isso. Porque eu falei, não tem Isso. nenhuma vogal. Eu vou até arrumar, deixa eu anotar aqui, depois eu vou arrumar e vou mandar de novo para vocês, porque quando eventualmente vocês forem revisar a matéria, vocês não vão lembrar desse detalhe. Então só tem o segol ali Isso, é segol, que não é o tá. chevá. Tá ok. Até porque esse chevá composto, ele só vai debaixo das guturais, né? Nem vai embaixo do chevá. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu pegar um papel aqui. O número 8, né? É. Ok. Tá bom, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho um chevá, tá? Ainda que é composto, mas é chevá, certo? Chevá. O chevá, ele nunca fecha a sílaba, ele tem que abrir. Por isso que eu não emendo o ain no aleph. Por que eu não emendei o ain no aleph? Fechando aqui, seria o aleph, o segolo e o ain. Porque esse chevá é sonoro. Como ele é sonoro, ele nunca vai fechar.
Ele vai abrir. Então, bom, já sei que a próxima sílaba começa aqui. Ok? E aqui, o que eu tenho? Está digitado errado, mas o correto é só cegolo. Eu tenho o cegolo e o rê. Eu tenho uma vogal. Então, eu teria o sin, o e, que é o cegolo, e só. Porque o rê, final aí, não tem valor. Não tem uma pique, não tem valor. Certo? Então, por conta que eu tenho uma consoante, a vogal, ela tem que, aliás, quando a vogal fecha a sílaba necessariamente é aberta, eu tenho uma vogal fechando, que no caso aqui é o cegol, necessariamente essa sílaba é aberta. Então, necessariamente, essa aqui, esse cheva está abrindo uma sílaba, porque o cheva nunca, o sonoro nunca fecha, e eu sei que é sonoro aqui, porque é composto. Então, tem que abrir. Abriu. E quem que vai fechar isso aí? Ele também não fecha. Se o cheva não só abre e não fecha, o sonoro, ele não pode fechar ao mesmo tempo que ele abre. Ele só abre. Então, eu preciso da próxima sílaba, ou melhor, perdão, a próxima vogal para fechar. A próxima vogal aqui é o cegolo, rê. Então, como é fechado com uma vogal, eu tenho consoante, vogal, ela é aberta. Ok? Mas aí tá errado, eu vou arrumar depois para vocês, tá? Ficou até... Já não tá fácil, mas já é errado, aí não vai mesmo, né? Tá bom, gente? Assim, as próximas palavras e as de baixo, o exercício de baixo ele é mais dificilzinho ainda, porque você já tem que dividir, né? Aqui já veio dividido. Próximo você tem que dividir. Não vai dar tempo de fazer agora, senão a gente vai ficar só no exercício. Ok. Mas vale a pena vocês fazerem quebrar a cabeça e manda dúvida. Qualquer coisa, manda um print, se não consegue digitar os detalhes, manda um print para mim no WhatsApp ali que eu ajudo vocês, ok? Ok. Tá, vamos lá no... O que eu preparei para vocês hoje? A lição de hoje não é longa, tá? Mas é muito importante. Nós vamos falar sobre as guturais, as letras guturais. Então, dentro do alfabeto, e nós já falamos sobre isso, eu tenho as chamadas letras guturais, certo? Isso aqui. E elas têm algumas regrinhas próprias. Vou pegar aqui. Quais são as letras guturais? Eu tenho 5, tá? Então, o que eu tenho aqui? As guturais são, vou pegar na ordem, tá? Alfabética. Opa. Eu tenho o Aleph, tá? Eu tenho, eu tenho o Aleph, eu tenho o Re, e tenho o Het, e tenho o Ain. Essas são guturais. Por que guturais? Guturais vêm de garganta, tá? Então, são letras que... Deixa eu achar a canetinha aqui que sumiu, peraí. Vou pegar aqui. Vamos lá. O Ain, o Re, o Het e o Aleph. São palavras que a pronúncia, originalmente, são na garganta. Então, por exemplo, o Aleph hoje, ele não tem som nenhum. Mas lá na origem, ele tem um som gutural. Tanto é que, em alguns dialetos, o Aleph, ele é pronunciado. Só que para nós, ocidentais, é algo assim totalmente fora da possibilidade de a gente falar. É algo que é muito próprio deles. Não tem como, a gente não consegue, você vai passar anos para poder... Então, na prática, até que em Israel mesmo, o Aleph, ele não tem, na maioria ali tem origem americana, alemã, enfim, não fala o Aleph. Mas, originalmente, ele tem o som na garganta. Então, ele é uma gutural. O Re, né? Nós já sabemos, Re, né? Re, você usa a garganta, Re. O Het, mais ainda, né? Re, Re. E o Ain, da mesma forma que o Aleph, perdeu o som. Aliás, perdeu-se a pronúncia, ficou sem som, mas na origem também gutural. Às vezes, e por que às vezes? Ora, peraí, mas por que às vezes? Porque sendo que o Resh, ele sempre tem o mesmo som, ele sempre tem o mesmo som. Mas por que às vezes ele é gutural, não é? Ou seja, às vezes ele segue as regras dessas outras 4. E às vezes não.
tá? Então, elas têm algumas regrinhas interessantes, ok? Bom, as guturais, primeira regra importante, não podem ser reduplicadas. Como assim? Elas não recebem daguete forte. Lembra que o daguete forte, ele duplica a consoante? Então, se eu tenho por exemplo, um cof com um daguete dentro, um daguete forte, eu tenho dois cof, na verdade, como se fossem os dois R de carro em português, ok? Isso não acontece com as guturais. Você não vai achar ponto dentro do ein. Você não vai achar daguete. Não existe daguete dentro do ein. Não existe daguete dentro do ret. Não existe daguete dentro do re. Se tiver um pontinho aqui dentro, você já sabe que é uma pique. E é no final da palavra. Não existe no aleph daguete. E não existe daguete no resh. Ok? Elas não recebem esse daguete. Não são duplicadas. Ok? Mas, ao invés de serem reduplicadas, a vogal breve anterior, e nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, em uma sílaba aberta, não tônica, deve ser alongada. Então, vamos lá. Vocês vão lembrar daquele exemplo, deixa eu pegar aqui, quer ver? Ó, lá atrás, na outra lição, quando a gente falou do Hashamaim, deixa eu ver se eu acho aqui o Hashamaim. Não, pode estar aqui. Eu tinha a duplicação do Shin, vamos ver. Aqui, ó. Vocês lembram dessa? Aqui, ó. Ha-Shamaim. Eu tenho um daguete forte aqui, lembra disso? Então, na divisão, fica um Shin para lá e o Shin para cá, certo? Se no lugar do Shin eu tivesse uma gutural, ela não receberia esse daguete aqui. Mas ela tem uma espécie de duplicação, uma compensação com a alteração da vogal. Então, mais uma vez, a gente vai se deparar com essa dificuldade, a princípio, de vogal breve, vogal longa. Essas exceções. Por isso que as guturais vêm na sequência. Então, como ela não é duplicada, ela não tem reduplicação, ela não leva o daguete, tá? Ok? Essa vogal, a vogal que vem antes dela, certo? Em uma sílaba aberta não tônica, ela é alongada. Então, o que seria uma vogal breve torna-se uma vogal longa. Mas, assim, não se preocupa muito com isso agora, não. O que você tem que entender e visualizar? Entenda o seguinte, como não tem um dagesh duplicando, eu não vou ter dois resh, não vou ter dois alephs, não vou ter dois ain, isso acaba refletindo na vocalização. Só isso tem que entender por enquanto. Ok? Então tá. Isso é chamado de compensação da vogal. Ou seja, a vogal está compensando o fato de não haver duplo resh, duplo ret, duplo ein. A vogal está compensando isso. Ok? Vamos lá. No caso específico do ret e do re, não há compensação, mas sim uma duplicação virtual. Ou seja, não tem um daguete forte, mas eu entendo que existem dois ret e dois re, apesar de não ter o daguete forte, certo? Isso tem muito a ver com a sílaba fechada, aqui, ó. Sílaba fechada. Porque lembra bem, se eu tenho uma duplicação, gente, eu tenho, por exemplo, o cof com daguete forte dentro. Eu tenho uma sílaba, vou ter aí acabar tendo uma sílaba fechada. Quer ver? Vamos voltar lá no Shamaim de novo. Acho que eu passei aqui. Peraí. Ó, vamos lá. Para você entender o que está falando ali. Estamos falando de sílaba fechada, certo? Vamos pegar aqui, ó. Percebe que aqui eu tenho uma sílaba fechada, ó.
Por que eu tenho a sílaba fechada aqui, gente? Veja bem. Eu tenho um Rê, eu tenho uma vogal e tenho outra consoante. Eu tenho uma consoante Rê, vogal e consoante. Consoante, vogal, consoante. Essa regra você já sabe. Se eu tenho consoante, vogal, consoante, a sílaba não é fechada? Sim. A vogal não é breve? Sim. Normal. É o que você já sabe. Ou está aprendendo. Então, e por que eu tenho uma sílaba fechada aqui? Porque eu tenho uma duplicação do shin, por conta do dagesh. Então, na prática, eu vou ter que ras, né? Na divisão chá. Porque eu tenho uma duplicação aqui. Como eu tenho uma duplicação do shin, um shin ficou para trás, fechando a sílaba anterior. Porque fechou a sílaba anterior, a vogal é breve. Vocês conseguirem entender isso? Pegou isso aí? Vamos voltar aqui rapidinho, isso é importante. Como eu tenho uma duplicação aqui por causa do dagesh, eu tenho dois shin. Certo? Então, na hora de dividir a sílaba, olha como é que ficou. Ficou um shin aqui, junto com Ra, certo? E o outro shin veio formar uma sílaba sozinho. Muito bem. Esse shin que ficou para trás aqui, ele necessariamente ele não tem vogal, certo? A vogal ficou com outro shin. Ele está fechando a sílaba aqui. Então, eu tenho consoante, vogal, consoante. Vamos imaginar que no lugar do shin tivesse um ret ou um re. Não vai levar a dagesh, certo? Mas, virtualmente, na cabeça de quem está lendo, eu vou ter como se existissem dois rets e dois re. Então, por conta disso, a vogal que antecede é breve. Porque é como se eu tivesse um ret e um re, fechando a sílaba anterior, e restaria um ret ou re na próxima sílaba. Ok? Então, vou ler lá de novo. Ó. No caso específico do re e do ret, não há compensação. Ou seja, a vogal não vai mudar. A regra das vogais será a mesma que nós já sabemos. Não vai haver compensação, não vai ter alteração disso, certo? Há uma reduplicação virtual, de forma que a sílaba precedente é tratada como uma sílaba fechada. Tem algum exemplo para a gente ver? Vou ter, sim, vou ter sim. Peraí. Fica mais fácil da gente entender. Sim. Tá. Vamos pegar aqui primeiro. Ó. As guturais, elas preferem as vogais da classe A. Ou seja, qual que são as vogais da classe A? Só tem duas, patá e câmetes. Então, normalmente, abaixo de um aleph, de um re, de um ret, de um ai, normalmente, por conta da pronúncia e da sonoridade, acaba atraindo mais o A, seja um patá, seja um câmetes, ok? Essas guturais aqui fortes, que é o ain, o re com uma pique e o ret, quem que ficou de fora aqui? Ficou de fora o re sem uma pique, ficou de fora o aleph, né? E o resh, que às vezes é tratado como gutural, às vezes não. Então, essas guturais fortes, né? Quando elas se encontram no fim de uma palavra, certo? Eu vou pular o restinho da regra aqui, depois eu volto, mas quando essas se encontram no fim de uma palavra, são antecedidas por um patá, que é chamado de patá furtivo. Quer ver um exemplo? Vai ficar mais fácil para você. Olha só. O patá furtivo, o patá furtivo não é uma vogal cheia. Por conta disso, não aumenta o número de sílabas. Lembra que eu sei o número de sílabas pelo número de vogais cheias. O patá furtivo não tem essa função, apesar de, aparentemente, o patá ser uma vogal cheia. Quer ver? Vamos ler isso aqui, ó.
veru. Ó, como é que você leria isso aqui, sem saber nenhuma regra que eu estou te falando? Glória, como é que você leria aqui? Essa palavra aqui. Lê para mim essa aqui, ó. Ve, Veruha. Veruha. Isso, veruha. Certo? Veruha. Mas não é assim que se lê. Seria isso aí, certo? Uhum. O patar furtivo, certo? Ele fica entre esse. Ele nem chega no re e nem está na letra anterior, tá? Porque é uma vogal aqui. A pronúncia é ruar. 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 Esse patá, ele vem antes do re, do rei. Dependendo da Bíblia, a impressão da Bíblia que você vai usar, isso fica bem claro. Eles colocam mais ou menos aqui assim o patá. Certo? Mas normalmente vai vir embaixo mesmo. Por exemplo, eu não consigo digitar um patá furtivo. Certo? Ele acaba ficando embaixo do rete, que não é essa a ideia. Ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Então, vou voltar no slide anterior, ó. Quando as guturais fortes, isso acontece com o re, como a pique, o ain, se encontram em uma palavra, aliás, no final de uma palavra, e são precedidas por uma vogal invariável, que não é o a, surge o patá furtivo. Então, vamos voltar lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho a gutural forte rete, precedido por uma vogal invariável, que é o churi. O que é vogal invariável? Vocês lembram? Vogal invariável é aquela que vem com uma consoante, Com a mãe de leitura. com a mãe de leitura. Por que ela é invariável? Porque não importa o que aconteça com a palavra, ela continua ali. Não fica longa, breve, nada disso. Ela fica ali do mesmo jeito. Tá? Então, quando essa gutural forte é precedida por uma vogal invariável, que não é a, eu tenho um u. Poderia ser o e, o i, o o. Não sendo o a, o que eu tenho aqui? Eu tenho o patá furtivo. Ruar. Outro exemplo aqui, ó. Vou pular aqui, vou pegar noar. Então, ruar só voltando aqui, é espírito. Ruar é espírito. Ruar kadosh, espírito santo. Ruar não é ruha. Ruar kadosh, espírito santo. Então, por exemplo, aqui, eu peguei lá do Gênesis 1:2, né? Verua Elohim, né? Meraheft Al Shamaim, né? Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Verua Elohim, tá? Ok. Noah. Noah é Noé, o nome de Noé, patriarca. Aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho a gutural forte ret, certo? Eu tenho uma vogal longa antecedendo, que é o Roland, e é invariável. Não tenho aqui o A, né? É um O, certo? Então, fica um patá furtivo no A. Quando você... essas regras, vocês vão perceber que, na prática, essa do patá furtivo, na prática, ela não tem tanta importância. Porque depois que você memoriza a palavra, por exemplo, você nunca mais vai esquecer que espírito, depois que você memoriza, espírito em hebraico é ruar. Você não vai esquecer mais isso. Você nunca mais vai esquecer que Noé, em hebraico, é Noah. Tanto é que no inglês é Noah, né? Você vê muito em filme pessoas com o nome Noah em inglês. Você não vê Noé em português, que é estranho, né? Você conhece alguém chamado Noé? Em inglês você vê muito em filme, né? Noah, né? Até porque é mais bonito, Noah, né? Noé em hebraico é Noah. Noah, ok? Então, por exemplo, você não vai se preocupar tanto, certo? Agora, é importante você saber que existe uma regra, ainda que você não decore, mas é importante você saber uma regra. Por que não é no-ra? Por que não é ruha? Ah, é o patá furtivo. Você precisa decorar, memorizar essa regra
Por que que é um patá furtivo? Não. Não. Na hora da leitura, depois que você adquire esse vocabulário, você naturalmente vai falar ruar, noa, aqui outra palavra aqui em cima, raquia, né? Raquia, que é firmamento, lá no Gênesis, como Deus faz o firmamento, raquia, tá? É a mesma lógica. Eu tenho aqui uma gutural forte. Qual que é a outra regra? Precedida de uma vogal aqui invariável, ok? Certo? Que não Que é não A, seja. que não seja A, perfeito. Eu tenho patá furtivo. Raquia. Certo? Eu faço essa gargantinha, né? Raquia. Ok? E aqui, gavoa. Gavoa é a altura, tá? Eu peguei lá de Samuel, 1 Samuel, cadê aqui? Peguei aqui, ó, de 1 Samuel 9:2, quando fala de Saul, né? Que ele era o mais alto dentre quando ele é escolhido ali, fala que ele é o mais alto, né? Dos ombros para cima não tinha ninguém mais alto que ele, né? Ele se destacava. Então fala da altura, gavoa, né? Então você vê que não é gavoa, aqui não é um A. Aqui você vê que o Rê, ele tem uma pique, ele tem um som de consoante, é gutural forte, então seria gavoa. Então é rua, raquia, noa, gavoa. Professor, Sim. peraí. Não, não. É que ali é rê, né? Não é o rê, isso aqui de cima é rê, é diferente. Não, eu ia falar, então não vai uma pique ali, mas outra é rê. É rede, exatamente, é rede. Tá bom? Então, o que que você tem que entender do patá furtivo? Estamos falando de guturais. As guturais têm uma das características, da importância, para a pessoa não sair por aí falando ruhá, né? Ruhá kadosh, né? Nohá, né? Mas falar corretamente, é saber que existe essa regrinha do patá furtivo. Você precisa decorar e entender ela? Não. Porque na prática, eu volto a dizer, para você entender o texto, depois que você já sabe o vocabulário, certo? Diferente das outras regras, você já sabe que espírito é o ar. Você já sabe que o Noé é Noar. Araquia é Araquia, certo? Você já sabe isso, certo? Então, e quando aparecer em alguma outra palavra que você não sabe, essa pronúncia, você já sabe, é um patá furtivo, ok? Agora, exatamente saber essa regra não é tão necessário, tá? Mas eu estou apresentando para vocês porque, eventualmente, vocês vão ver alguém lendo, ou vocês mesmos lendo, vai perceber, ou ouvir, né, o texto hebraico, mas peraí, por que que o Espírito Santo não o Espírito de Deus, por exemplo, né, não é Ruhá, mas é Ruach. Então, você sabe que é um patá. E por que que é furtivo? Furtivo é algo que está escondido, algo que não quer aparecer. E essa é a ideia do patá furtivo. Quase que ele não aparece, certo? Quase que o rete aí, ele é mudo. Seria um ruh, né? Se ele fosse mudo, seria ruh. Mas não chega a ser um ruh, é um ruar. Tem um azinho escondido aí. Por isso que ele é chamado de patá furtivo. O patá, por si só, ele já é breve, né? Ele é mais breve ainda, o patá furtivo. Mais breve ainda. Ruar. Noar. Ok? Mas é importante, principalmente no caso, para a gente entender a regra, por conta das sílabas, né? Sim, 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 Porque sim. senão a gente vai entender que aquilo é uma sílaba e não é. Exatamente, ela não serve para contar o número de sílabas. Lembra que quando a gente começou a estudar sílaba, a primeira regra básica é a palavra tem tantas sílabas quanto o número de vogais cheias. O patá é uma vogal cheia, mas o patá furtivo, né, não é considerado, né, aqui, ó, não é uma vogal cheia. Ok? Certo? Vamos para a próxima aqui. Essas guturais, voltando aqui, quais são as guturais? Ret, Re, Ain, Aleph, Aleph, 4. Iresh. Às vezes o Resh. Ok? Isso é tão importante que, por exemplo, quando você estudar o verbo, os verbos que têm guturais são chamados verbos irregulares, porque eles fogem das regras, os verbos, tá? E por que que o resh às vezes é gutural, às vezes não é? Porque às vezes um verbo que tem resh, ele é regular, porque ele fica nesse meio do caminho. Mas rete, toda vez que tiver um rete, um re,
e um Ain e um Aleph é dor de cabeça. Verbo, né? Falando de verbo. Então, essas são as guturais. Vamos lá, o que nós temos aqui mais? As guturais preferem Shevá composto ao Shevá simples. Por isso que, debaixo da gutural, você vai encontrar o Shevá composto. Certo? Ok? Um Ratef Patá, um Ratef Segol, um Ratef... Aí já fica uma dica importante, né? Então, normalmente, debaixo da gutural, se você tiver um Shevá, vai ser o né? O Kamitz, com som de O, né? Você sabe que o Shevá composto com Kamitz, ele tem som de O necessariamente. Então, vamos lá. Normalmente é um Ratef Patá, que é o patazinho com o Shevá, normalmente. O Aleph gosta muito do Ratef Segol. Você vai reparando isso conforme você vai lendo. E muitas vezes, e raras vezes aparece um Hatef Kamitz, que é o somzinho de O. Normalmente fica entre o A e o E. Exemplo, vamos lá, quer ver, ó? Aqui, ó. O Aleph aqui, uma das raras vezes que o Aleph serve para alguma coisa, né? Que ele não está aí só de enfeite, ele não está levando uma vogal. Percebe que ele está levando um Shevá composto. Asher. Asher é muito importante essa palavra aqui, tá, gente? Asher, na verdade, seria aí ai, me fugiu o nome agora no português, mas significa que, quando, conforme, asher. Então aparece muito, né? Aquele homem que fez tal coisa, né? Aquela palavra que diz tal coisa, asher, ok? Halon, halom, aqui, ó. Novamente você vai ver aqui. Halom é sonho. Quando você lê a história de José, por exemplo, no Egito, sonhos, né? Halom é sonho. Halom. Então, até quando traduz ali como sonhador, né? Os irmãos, ele fala, tá vendo? Lá vem o sonhador, né? Na verdade, literal é Baal, que é Baal, né? Baal Halom, Senhor dos sonhos. Ó. Tá vendo o Senhor dos sonhos lá? Que a gente traduz normalmente como sonhador, né? Baal Halom, né? O Senhor dos sonhos. Outro exemplo aqui, ó, que é muito comum, o próprio Elohim, né? Você vê que é um Hatef Segol debaixo do Aleph, que normalmente é o que vem debaixo do Aleph. Elohim. Agora aqui, ó. Aqui você não se preocupa em saber se é A ou O. Sempre que tem o Shevá, sempre que é composto é O. Roli. Roli é doença, enfermidade. Roli. Roli, enfermidade, doença. Roli. Certo? É o Vamos que lá. aparece em Isaías 53, ou não? Quando ele levou sobre si nossas enfermidades, Isso. agora você me apertou, hein? Não, eu acho que é assim. Porque tem feridas, né? Tem Aham. as chagas e acho que o rolê é isso mesmo, a enfermidade. É o rolê ali. Uhum. Eu sei uma coisa interessante que fala ali que o castigo que nos traz a paz, o castigo é Mussar. E Mussar, é interessante que esse castigo é a disciplina, a mesma disciplina que tem em Provérbios, quando fala que o pai disciplina. Então, é um castigo que, dependendo do contexto, ele é um castigo físico mesmo, aquela coisa da ferida, né? Mas muitas vezes é a ideia da disciplina, o ensino, no sentido da disciplina positiva, Mussar. Mas, enfim, Roli. Então, Asher, Halom, Elohim, Roli. Guturais. Continuando ainda. A preferência pelo Shevá composto é tão forte que mesmo quando deveria ter um Shevá mudo sobre as guturais, aparece um Shevá composto. Então, olha só. Quando a gente Mesmo fala... sendo mudo? Exatamente. Ou seja, vai alterar a separação das sílabas. Por isso que gutural, ele é uma dor de cabeça. Então, a preferência, por que isso, gente? Ninguém sabe. Vamos lá. Isso é coisa de pós-doutorado aí, né? Que não interessa aqui para nós. Mas a tendência, a pontuação que colocaram nas guturais, a tendência pelo Shevá composto é tão grande que, às vezes, você vai perceber que deveria ter ali um Shevá mudo, porque deveria estar fechando a sílaba, mas não vai fechar, porque vai ter um Shevá composto. E, necessariamente, não vai fechar a sílaba. Muda essa divisão. Você vê como que é interessante essa questão. E daí? Como é que fica? Fica. Aí você vai fazer a divisão da sílaba com as regras que você conhece.
normal, certo? Ele vai mudar. Então, por exemplo, seria uma sílaba fechada, não vai ser mais. Vai mudar, vai ser aberto, porque em vez de um Shevá mudo, vou ter um Shevá composto. Então, eu vou aplicar a regra do Shevá sonoro. Ah, tá. Então, você vai aplicar a mesma regra, não é exceção, é a mesma regra. Aplica a regra do Shivá sonoro, mas a Isso. pronúncia é A muda. pronúncia é a mesma. Só que na hora de dividir a sílaba, certo? Você fala, se fosse qualquer outra letra aqui, iria fechar. Mas como não é um gutural que levou um Shevá composto, não vai mais fechar. Eu vou ter que aplicar a regra como se fosse um Shevá sonoro e aplica normal, tá? Mas é interessante essa questão. Tá, deixa eu ver aqui, vamos adiantar um pouquinho. Pode até mesmo, ó, receber um méteg para segurar essa ênfase na pronúncia. Lembra que o méteg é aquele risquinho, quer ver? Ó, um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo o méteg aqui, ó? Aquele risquinho méteg, ele serve para dar uma ênfase na fala aí, tá? Uma regra importante, a vogal anterior, ela será da mesma classe de vogais que da vogal que está no Shevá composto. Vamos lá, vamos pegar exemplos aqui, ó. Eu tenho a palavra na-avod. Na-avod. Certo? Eu tenho, perceba que interessante, eu tenho um patá e um ratef patá. Na-avod. Ok? Aqui deveria ser um Shevá, fechando, dentro daquelas regras que você já conhece. Mas como é gutural, meter aqui um Shevá composto, então não vai mais fechar. Ok? Na-avod significa trabalhamos, né? Aqui é o verbo avod, avad, né? Trabalhar, servir, né? Ok. Eved é servo. Aqui é interessante, gente, ó. Aqui é som de A ou de O? De O. O. Muito bem. Se aqui é som de O, essa regra aqui, ó. A vogal anterior será da mesma classe de vogais a qual pertence o Shevá composto. Se aqui é um O, essa vogal anterior será um O também. Igual aqui eu tenho um patá e tenho outro patá. Aqui eu tenho um kametz hatuf e aqui eu tenho outro kametz hatuf. Então tem a palavra aqui mo'omad. 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 Mo'omad é ser a palavra, o verbo, né? Aqui é amad, né? Esse verbo aqui é ser colocado, se colocar em pé, se posicionar. Mo'omad é ser colocado numa posição, ser estabelecido em uma posição. Mas eu achei interessante colocar essa palavra aqui por conta disso, ó. Como é que eu sei que não é um som de A? Porque eu tenho esse Shevá composto, que é o. Então, a vogal anterior acompanha. Ok, essa é a ideia. Tá? Aqui a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho um patá. Uhum. Aqui eu tenho outro patá. Na ralá. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. Sim. Aí, para separar a sílaba, ela não pode fechar, ela tem que começar como se fosse um Shivá Sonoro. sonoro, né? Mas aí, no caso, essas primeiras sílabas são todas Breves. breves, são abertas, Com sílaba breve mas aí elas e são tônicas. não são tônicas. Por isso que eu sei que aqui deveria ser fechado. Deveria ser um Shevá. Ah, então aí são essas, para nós, exceções, né? Por isso, Exceções, exato. porque ela não é sílaba tônica e ela fica aberta. Com breve e sem ser tônica. Tá, agora eu tô Pegou a ideia, captando. né? Peguei. Então tá. E é isso que está escrito nos slides anteriores. Mas aí, se eu ficasse lendo ali, não ia ficar tão claro quando mostrando para vocês. Aqui, mesma coisa, ó. Segolo. Ratef segolo. Então, vamos lá, para gente terminar aqui a aula. Ó, falando aqui. A gutural, ela, em termos de vocalização, ela prefere o Shevá, certo? Composto.
E isso é tão forte que mesmo quando deveria ser um Sheva sonoro, perdão, um Sheva mudo, mesmo assim, ela insiste com o Sheva, a gutural insiste com o Sheva composto. Então, vamos lá. Na regra normal que nós sabemos, isso aqui não deveria existir. Deveria ser a sílaba aqui, ó. Quando você fez o exercício lá, por exemplo, hormá, é isso aqui, né? Então, deveria ser uma sílaba fechada, porque eu teria consoante, vogal, consoante, com Sheva mudo aqui. E a próxima seria vod, na avod. Só que, para o nosso espanto, a gutural, ela insiste em ter um Sheva sonoro. Por conta disto, a divisão fica sendo aqui. Esse Sheva sonoro, ele não pode fechar, ele tem que abrir. Só que perceba, antes fazia sentido eu ter um patá aqui, na primeira, porque eu teria uma consoante, vogal, consoante, com Sheva mudo aqui. Tinha sentido. Agora, quando eu faço isso aqui, eu me deparo com uma vogal aberta, porque eu tenho consoante vogal, cuja vogal aqui não é longa e também não é tônica. Então, ficou uma exceção. Uma sílaba aberta, que não é tônica. Qual é a exceção? A vogal é breve. E a mesma lógica em tudo aqui, a mesma lógica. Tudo aqui, ó. Mesma lógica, mesma coisa. Ok? Tá bom? Então tá. E é isso. Voltando aqui rapidinho, para a gente encerrar. O que eu tenho de guturais aqui? Eu tenho essas quatro letras. Por que é importante você entender, ou melhor, você memorizar essas quatro consoantes? Porque quando você for procurar em dicionário, quando você for estudar verbo, a presença dessas letras é sinal de problema, de exceção, certo? Então você já sabe, tem um aleph, não está batendo aqui, não estou achando, porque tem um ret aqui, pode ser que é isso que está atrapalhando eu de entender. Tem um re, pode ser isso. Um ain é um problema. O resh. Então, tendo essas letras, elas atraem regras próprias, ok? Vimos todas aqui, que não tem a ver com o verbo, né? Todas que tem a ver com os nomes. Precisa decorar tudo? Não, não precisa decorar tudo, tá? O patá furtivo é importante no sentido de você saber a pronúncia. Uma vez que você já sabe a pronúncia, a segunda utilidade, como a Glória bem lembrou, é saber que o patá furtivo não é uma sílaba, que o patá furtivo não é uma vogal cheia, então não conta como sílaba. Então tem ruar em vez de ruha, eu tenho raquia, eu tenho noa em vez de noha, eu tenho gavoa, ok? Em vez de gavoar, gavoar, ok? Muito bem. E depois nós vimos aqui essa questão do Sheva composto. Basicamente, tem que lembrar que a gutural leva Sheva composto em regra. E quando ela é antecedida por outra, porque você vê que eu trouxe palavras primeiros onde o Sheva composto aqui e a gutural não é antecedido, certo? Tá a primeira sílaba da palavra, tudo bem. Aí eu trouxe agora essa situação aqui, em que todas as guturais aqui estão sendo antecedidas. O que eu preciso entender aqui? Que esse Sheva composto, ele atrai a mesma vogal aqui. Então, Kamitz um Hatef Segolo, aqui, atrai Segol aqui. O Hatef Patá aqui, atrai Patá aqui. Hatef, isso aqui que é muito importante, Hatef Kamitz, que é som de O, atrai o Kamitz Hatuf, que tem som de O. E o Patá Segolo, aqui, que é o Hatef Patá, atrai um Patá. Ok? É difícil. Concordo, tá? A próxima lição vai ser mais tranquila. A próxima lição vai ser sobre o artigo definido. Aí é mais tranquilo, tá? A tendência agora é te dar
acredito, vai ficar mais tranquilo. Essas regrinhas aqui é para você não ficar tão perdido aí na leitura, na pronúncia, e entender um pouco da estrutura, tá bom? Em termos de vocabulário, essas palavras aqui, depois eu vou trazer o significado para vocês ir memorizando, né? Cadê aqui? A gente foi vendo aqui, Rua, que é Espírito Santo, Araquia, firmamento, Noa, Noé, Gavoa, altura, e trazer algumas outras palavras para vocês na apostila, né? Essas aqui, ó, Halomo, que é sonho, Asher, que é muito importante, que é que, quando, o qual, né? Elohim, vocês já sabem, e Roli, não é tão, né, doença, né? Não é tão relevante assim, mas tá aí para você aprender, ok? Tranquilo? Tranquilo não tá. Tá com a cara, o Elivelto tá com a cara de desesperado. O Valdenir deu até sono, né, Valdenir? Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Ok, vamos lá. Creia, creia, creia. Amém. Ó, até porque, ó, não tem nem um mês, né, gente? Não. Não tem Hoje é um a mês. quarta aula É hoje. a quarta aula, tá? Então, assim, também você está estudando hebraico bíblico, né? Achar que um mês você vai estar, nossa, né? Não, ok? Então, também você tem que pensar por aí, né? No meio, primeiro mês, fechando aí, primeiro mês, olha que maravilha, né? Então, é lógico, toda estranheza está aparecendo agora, né? Todo susto, ele é agora, no início, né? Porque você está vendo, tudo é novo praticamente. Daqui a pouco você vai começar a ver coisas que não são mais novas. Você ainda não decorou, você ainda não memorizou, não domina ainda, mas não é mais novidade. Agora, praticamente tudo que você está vendo é novidade. E aí dá vontade de sair correndo mesmo, tá? Normal. Tá bom? Tá, ok. Mas se ninguém tiver perguntas, eu vou encerrar por aqui. Ok. Aí vai ter exercício e Sim, sim, vocabulário? eu vou ver a apostila, o exercício e um vocabulário para vocês aí, palavras novas. Eu acho que eu tenho dúvida dos exercícios da outra aula. Anterior. Até porque não deu tempo de fazer aqui, que era muita coisa. Mas você faz o seguinte, até porque eu vou enviar aquela apostila corrigida, mas faz o seguinte, os exercícios, o que você faz? Dá um print Tá. e me manda. Aí você pode mandar áudio e tal, professor. O número tal aí, eu não entendi por que divide assim, não divide assado, qual que é a pronúncia. Hoje mesmo o Elivelto mandou para mim questão de pronúncia. Qual que é a pronúncia de tal palavra, certo? Porque você não vai conseguir digitar no WhatsApp ali do jeito que está no exercício. Faz um print e manda o print para mim. Ou Ok. só fala, às vezes, o número ali do exercício, que eu tenho as apostilas todas salvas aqui, eu olho lá o número, tá Tá bom? ok. Tá Mas não jóia. deixa passar, Tá ok. tá bom? Até porque a Perfeito. tendência é eu mandar mais e mais exercícios. Aí não dá tempo de a gente rever tudo no início da aula Sim. seguinte, Sim. tá bom? Ok, então. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Tenha uma Deus excelente semana. abençoe. Obrigado pelas Vocês orações, né? também. Aqui em casa Vocês agora também. está todo mundo saudável, graças a Graças Deus. a Deus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até Deus mais. abençoe. Shalom. Tchau. Tchau. Shalom.